dia. Nós vamos continuar o nosso culto, nossa conversa a respeito da revelação de Deus, a respeito da palavra de Deus. E o que é que estamos fazendo nesse sentido? Nós estamos analisando os salmos, não é? Estamos no Salmo 29 e como é que a gente tem trabalhado, como é que a gente tem avaliado então os salmos? A partir de Jesus Cristo. A orientação é a seguinte: tudo aquilo que é coerente com o ensino de Jesus, então tudo isso dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, não importa quem faça, não importa quem seja o protagonista nisto, tudo que é coerente com Jesus é palavra de Deus, é da revelação de Deus. Por que isso? Porque a Bíblia diz que somos incapazes por nós mesmos de fazer alguma coisa que seja agradável a Deus. Como nós todos, mesmo aqueles que são ou querem ou preferem ficar longe do Senhor, não é? Mesmo esses são criados à imagem e semelhança de Deus, e o Espírito está aí convencendo e atuando em todo mundo, então até esses que fazem ou são, ou pensam coerentes com o ensino de Jesus, esses são auxiliados pelo próprio Deus para estarem coerentes com ele. Mas tudo aquilo que não for coerente com Jesus, dentro ou fora da Bíblia, não importa também quem seja, tá? Pode ser um Moisés, pode ser um Davi, pode ser um Paulo, não importa. Dentro ou fora da Bíblia, tudo aquilo que é coerente com Jesus, então isso aí é da palavra de Deus. O que não é coerente, esse não é da palavra de Deus, não é da revelação do Senhor. Tá? Então a gente tem trabalhado exatamente isso, conversado exatamente sobre isso. E é a partir disso que temos dois salmos que são, até agora, completamente coerentes com o Senhor. Dois salmos, o Salmo 19 e o Salmo 23. Tá? Até esse 29 que nós estamos falando, no primeiro momento que nós conversamos sobre ele, fomos até o versículo, Vamos, só para vocês terem uma ideia, fomos até o versículo 5, do versículo 1 ao versículo 5, até agora ele está completamente coerente com Jesus Cristo, tá? Até agora. Então vamos analisar agora a segunda parte, Quem sabe nós vamos ter mais um salmo todo coerente com Jesus, tá bom? Então vamos ver aqui. Vamos para a segunda parte, que é o versículo 6 até o versículo 11, tá? Até o versículo 11. Relembrando que o título que é atribuído pelos tradutores chama o Salmo de A Voz de Deus na Tempestade. Mas o título original que há no texto, lá do hebraico, é Salmo de Davi. Tá? Isso aí quer dizer, foi escrito por Davi, ou foi escrito por alguém sob ordem de Davi, ou foi escrito sobre Davi, ou foi escrito, digamos que como se fosse Davi. Não foi por ordem dele, mas é como se alguém estivesse escrevendo como se fosse ele, o próprio Davi. Tá? Então, não quer dizer necessariamente que foi escrito por Davi. Vamos ver, versículo 6, o Salmo diz assim: Ele os faz saltar como bezerros, ao Líbano e a Sirion como a filhotes de bois selvagens. Isso aqui está continuando a primeira parte do texto, do Salmo, e falando do reconhecimento que as pessoas têm em relação a Deus e a alegria, o prazer que essas pessoas têm. Quanto mais conhecem a Deus, quanto mais adoram a Deus, mais eles desfrutam, eles vivem essa comparação que o salmista está fazendo.
Ele os faz saltar como bezerros ao Líbano e a Sirion como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor faz chamas de fogo se separarem. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz as servas terem filhotes e tira a cobertura das florestas, e em seu templo todos falam de sua glória. O Senhor se sentou sobre as muitas águas como dilúvio, e o Senhor se sentará como rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará a seu povo com paz. Então, esse é o texto, versículos 6 até o versículo 11, e a gente vai analisar um pouquinho, né, essa segunda parte do Salmo. Vamos ver aqui, olha. Coerentes com Jesus, nós temos aqui 5 coerências e temos uma incoerência com Jesus. Vamos ver aqui as coerências primeiro. Então tem aqui, versículo 6, ele diz: a voz do Senhor é poderosa para mudar até a natureza dos mais selvagens. É a alegria dos bois selvagens, né, que ele mencionou, dos bezerros e etc. Então, a voz do Senhor é poderosa para mudar até a natureza selvagem, né, dos animais ou de quem quer que seja. É uma comparação, é uma poesia, né, ele está fazendo essa comparação. O salmista continua mostrando os grandes motivos para todo mundo adorar a Deus, pelo que ele tem sido para com a humanidade em todos os tempos. Então, ele está apresentando motivo, porque ele começa o Salmo justamente convocando todo mundo para essa adoração, né? Para o bem da própria humanidade. Às vezes a gente é tentado a imaginar que quando adoramos a Deus, ou quando ele orienta que nós devemos adorá-lo, é para benefício dele. É como se ele fosse uma pessoa carente que precisa ser bajulado, precisa ser dengado, precisa ser elogiado. Às vezes passa, porque a gente compara muito Deus com a gente. Nós temos essa carência, essa necessidade, né, humana, né, mas e achamos que Deus também tem. E não é verdade. Deus não precisa. Deus é autossuficiente. Né? Ainda não existia ninguém sobre a face da terra e Deus já era Deus Todo-Poderoso. Compreende? Então, quando a Bíblia orienta, quando ele orienta que devemos adorá-lo, não é? Então nós devemos entender que é para o bem de quem adora, é para seu bem, é para seu bem, tá? Então, a voz do Senhor é poderosa. O salmista continua mostrando os grandes motivos para todo mundo adorar a Deus, pelo que ele tem sido para com a humanidade em todos os tempos. Né? Então, esse é mais um argumento que ele usa, o versículo 6, para as pessoas entenderem que ele é digno e que cada um de nós precisamos dessa adoração. Versículo 7 é a segunda coerência com Jesus Cristo. Tá? Vamos ver aqui. A voz do Senhor faz chamas se separarem. O salmista ilustra o poder de Deus para afirmar que ele diminui e acaba com tempestades, com o poder da natureza. Entendeu? Com o poder da natureza. Deus tem poder para amenizar ou acabar as dificuldades, né? Com os sofrimentos das pessoas, ou, enfim, o sofrimento em geral. Esse Deus tem poder para isso. Ele tem poder para diminuir o poder de qualquer coisa e qualquer pessoa. Tá? Então, esse é o sentido da palavra do salmista, né? Ele tem poder para dividir as chamas.
que para eles era algo poderoso. E o fogo é uma coisa poderosa, né? Mas Deus tem o poder de diminuir, cortar, enfim, até acabar, né, o fogo em si. Terceira coerência com Jesus é o versículo 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Sua voz pode até piorar o que já é ruim, pode trazer medos aos que já têm medo, ou ao que já dá medo, né? Então, como é que diz aqui? Faz tremer o deserto. O tremor, né? Tremor, o terremoto é algo que assusta. O deserto já assusta, né? E o tremor no deserto é o ruim somado ao ruim. E Deus tem esse poder. Ele, não é que Deus vai agir dessa forma, mas ele está dizendo do poder, ele está trabalhando argumentos para mostrar o quanto Deus é digno, né? E o que ele é capaz de ser ou fazer, né? Então aqui diz assim: sua voz pode até piorar o que já é ruim, pode trazer medos ao que já dá medo. Ele deve ser adorado pelo que é e temido pelo que é também. Isso reforça a ideia de que Deus não precisa fazer, né? Não precisa praticar o ruim, nem mudar ninguém, nem mandar ninguém fazer. Inclusive anjos, basta ele falar, sua voz faz tudo acontecer exatamente como ele quer. Então é uma demonstração do seu poder, não precisa ele fazer, tá? Então essa é a terceira coerência com Jesus. A quarta coerência é o versículo 9, né? O versículo 9 diz: a voz do Senhor produz vida, mas também pode tirar vidas. Deus é vida, gosta da vida, produz muita vida. Por outro lado, o salmista não diz que ele destrói vidas, mas está afirmando que ele tem poder para isto. É claro que Deus pode isto e não pode. Embora tenha todo o poder, embora seja todo poderoso, ele não consegue porque não pode fazer nada que seja contra seu amor, contra a sua justiça e contra a sua santidade. Ele não pode tirar vidas por um ou outro motivo. Não conseguiria fazer mesmo o que quisesse. É parecido com o que acontece com o call center. A telefonista não pode desligar a ligação. Só a pessoa ligada é que decide seguir na conversa ou desligar. Eles não podem desligar. Só se a pessoa lá desligou primeiro. Aí eles desligam cá. Mas ele mesmo desligar, não. Né? Então, poderia, mas não é permitido que eles façam, não conseguem fazer isso. Deus é a mesma coisa. Ele pode fazer tudo? Pode, em parte, mas nem tudo ele faz, nem tudo ele quer fazer e nem tudo conseguiria fazer, porque Deus não pode, não consegue fazer nada que fira seu amor, sua justiça e sua santidade. Nada. A quinta coerência do texto bíblico com Jesus é o versículo 10. O Senhor se senta sobre muitas águas como um rei eterno. O salmista ilustra o grande poder de Deus em sua pessoa e na sua voz, que fala com todo mundo pela sua revelação. Sentar-se sobre as águas é estar acima e no domínio de todo o poder da natureza. É estar no controle de tudo. E assim ele reina para toda a eternidade. Tá bom? Então,
Aí você tem todos os versículos, né? Porque são 11 versículos, pelo menos 10 primeiros você tem totalmente coerentes com o ensino de Jesus a respeito de Deus, seu poder, né? Motivos que temos para adorá-lo e etc. Entre as incoerências com Jesus, né? Entre as incoerências com Jesus, aí sim, vem o versículo 11. Vamos ver esse versículo. Ele diz assim: o Senhor dará força ao seu povo e o abençoará com paz. O salmista sujou todo o salmo que estava todo coerente com Jesus. No versículo 11, no último momento, né? No final, ele contraria, afirmando que o Senhor tem um povo. Ele não tem um povo. Ele tem todos os povos. Ele ama todos os povos. Mas o Senhor, não há o povo do Senhor. O povo do Senhor é formado por pessoas de todos os povos. Todos os povos. Todos que passaram pelo novo nascimento. De todas as religiões. Pessoas que passaram pelo novo nascimento. Pessoas que reconheceram seu estado de pecado, quiseram e permitiram que o Espírito, vou dizer, que o próprio Deus operasse na vida deles. Essas pessoas são o povo. Não tem nada a ver com esse povo que o rei ou que o salmista está falando. Né? Então, primeira coisa, ele está afirmando que o Senhor tem um povo, seguindo o entendimento de Moisés. O povo que o próprio Deus, segundo Moisés, buscou se desfazer porque não suportava mais. É o mesmo povo. É aquele povo, não, isso aqui é o povo de Deus, segundo o entendimento de Moisés. Mas é o mesmo povo que lá na frente Deus vai dizer, olha Moisés, não quero, não suporto esse povo. Moisés entendeu isso. Eu não suporto esse povo, fica para ti, carrega para ti, faça o que quiser com ele, mas eu não quero mais. É o mesmo povo. Tem mais aqui. O povo que o próprio Deus, segundo Moisés, buscou se desfazer porque não suportava mais, e que Jesus afirmou que não eram filhos de Deus, mas do diabo. Ou seja, eram tão povo de Deus quanto qualquer outro povo no mundo. Quando ele afirma que esse povo será abençoado por Deus com paz, ele está afirmando que o Senhor vai dar facilmente os outros povos para serem submetidos a esse povo. Quando o salmista está dizendo, olha, ele vai dar paz a esse povo dele. É porque a ideia dele é que Deus vai dar os outros povos para serem submetidos a esse povo. Não é esse o plano de Deus para os povos, e sim que todos se respeitem, todos se amem e todos convivam bem entre si. Entendeu? Então, esse é o projeto de Deus. Esse é o plano de Deus. E não esse do salmista. Não, Deus tem um povo e Deus vai dar paz a esse povo. Não. Deus não tem esse tipo de povo. O salmista foi bem, chegou no último versículo, fez sujeira. Nada a ver com o ensino de Jesus. Nada a ver. Lamentavelmente. Então a gente continua só com o Salmo 19 e o Salmo 23, todo completo, como coerentes com o ensino de Jesus. Tá bom? Muito bem.